Salve, salve, galerinha do segundo ano. Continuamos nossos estudos sobre equilíbrio químico. Então, repare que nos momentos anteriores você já viu como é que se desenvolve uma situação de equilíbrio, que é a chamada reação reversível, reação direta com a reação inversa. Viu que para quantificar esse equilíbrio nós temos a chamada constante de equilíbrio. Kc, Kp, Ki, Ka, Kb. Chegou a haver até um Kw, que é a constante de ionização da água. Então, tem várias constantes para vocês mexerem. Porém, quando se fala em constante de acidez e constante de basicidade, que você viu na última aula, se percebe que os valores são bem pequenininhos. 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 8, 10 a menos 14. Para tentar facilitar, por incrível que pareça, para tentar facilitar as nossas contas matemáticas, foi criada uma escala para você medir a acidez e basicidade chamada de pH. Então, pH, na definição, é o colog da concentração do H+. Então, só para você entender um pouquinho essa lógica, sem se preocupar com as contas matemáticas, a princípio, o pH ela é a log da concentração do inverso da quantidade do H+. Essa é a definição de pH. Calma, calma que vai facilitar. Só que tem algumas propriedades de log que vocês vão ter que trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma divisão de log. Como é que funciona isso aí? Então, a divisão, você vai ter o log do primeiro, que é o log de 1, menos o log de baixo, que é menos o log do H+. E quando se trabalha nesse aspecto matemático, um log você precisa decorar, que é o log de 1, que vale 0. Portanto, pH 0 menos, logo a escala que você vai trabalhar é menos o log do H+. Só que tem um detalhe, esse pH, ele só é válido se você tiver uma substância ácida. Só vale se você tiver H+, e quem produz o H+, um ácido. Tá, professor, e se eu tivesse uma solução de hidróxido de sódio? Pois é, se você tiver uma solução de hidróxido de sódio, você tem uma base. Professor, mas base não é aquilo que libera OH-, é? E como é que eu vou medir o OH- quando eu tenho H+? É aí que você vai entrar numa outra escala, só que o raciocínio vai ser o mesmo, só que aqui eu tenho POH. E POH é menos o log da concentração da hidroxila. Só que esse POH só é válido se você tiver uma base. Então, significa que o primeiro momento, a primeira coisa que você vai ter que analisar num cálculo de pH é verificar se você tem um ácido ou uma base. Se você tiver um ácido, você vai na escala do pH. Se você tiver uma base, você vai ter que fazer um cálculo de POH. Tanto que essa letrinha P, que aparece na frente, é potencial. E qual é a escala matemática que você usa no potencial? O log. Então, é aí que entra as propriedades logarítmicas na prática. Porém, eu posso relacionar pH com pOH na seguinte expressão. Somando a escala de pH mais a escala do pOH, isso vai ser igual a 14. pH mais pOH igual a 14. Isso que eu preciso. Então, se vocês analisarem friamente todo o processo matemático envolvendo pH, ele fica restrito aqui, ó. pH se você tiver um ácido, POH se você tiver uma base, e fazendo a relação do pH mais o pOH, isso vai ser igual a 14. Professor, por que 14? Lembra na aula passada que tem um tal de Kw, que é a constante de ionização da água? Pois é, o valor desse Kw é 10 a menos 14. 10 a menos 14. Daí que vem essa relação. E um detalhe, em cima desse valor de pH, nós podemos construir uma escala. E a nossa escala de pH, normalmente, ela vai do 0 até o 14. Professor, pode existir um pH menor do que 0? Pode.
Pode existir um pH acima de 14? Pode, sem problema qualquer. Só que, normalmente, a escala que nós utilizamos vai de 0 até 14, sendo que o centro dessa escala, o pH 7, indica que eu tenho uma solução de caráter neutro. Então, pH 7 é neutro. Se você tiver alguma coisa para baixo do 7, ele vai ser ácido. Para cima do 7, ele vai ser básico. E outro detalhe importantíssimo, deixa eu trocar de caneta aqui, ó. Quanto mais próximo do 0, mais ácido o sistema se torna. E quanto mais próximo do 14, mais básico o sistema é. Isso é a nossa representação de pH. Isso é o pH. Então, repare, eu preciso memorizar essas equações. pH menos o log do H+, se for um ácido. pOH, se for uma base. E aí a escala do pH vai de 0 até 14, sendo que um pH abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Quanto mais próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais básico. Professor, poderia existir uma escala de pOH? Poderia. O valor é o mesmo, de 0 até 14, só que se fosse uma escala de pOH, abaixo de 7 seria básico, acima de 7 seria ácido. Quanto mais próximo do 0, mais básico. Quanto mais próximo do 14, mais ácido. Vou repetir o que eu falei. Essa escala que eu coloquei aqui é uma escala de pH. pH. Mas eu poderia ter a mesma escala, só que numa forma de pOH. pOH. Repetindo, pOH, de base. De 0 até 14 seria básico, de 7 até 14 seria ácido. Quanto mais próximo do 0, mais básico. Quanto mais próximo do 14, mais ácido. Mas, normalmente, nós usamos a escala do pH. Professor, faz um exercício para colocar isso em prática. Pois bem, anotado a nossa informação, vamos pensar na seguinte hipótese. Eu vou fazer uma pequena pergunta aqui, ó, e essa pergunta será respondida de 3 formas. Vou fazer 3 exercícios com vocês. 3. Vamos imaginar a seguinte hipótese. A pergunta que eu vou fazer vai ser a seguinte. Questão 1. Qual é o pH das soluções? Qual é o pH das seguintes soluções? Letra A. Eu tenho uma concentração 0,01 mol por litro de HCl. Então, essa é a primeira pergunta. Qual é o pH das soluções? Letra A. 0,01 mol de ácido clorídrico. Primeira coisa que você analisa. Como tem um H aqui na frente, esse H é de ácido, e se é um ácido, ele libera o quê? H+. Opa, se tem um H+, e ele está pedindo pH, opa, é a própria escala do pH. Portanto, pH é menos o log da concentração do H+. E quanto que vale a concentração do H+? Como o HCl é um ácido forte, a concentração do ácido é a mesma do H+, portanto, 0,01. Só que você não vai fazer isso daqui. pH é menos o log da concentração, e aí você vai transformar aquele 0,01 numa notação científica. Numa notação. Como eu tenho 0,01, para quem esqueceu, pega a sequência de zeros e encontra o primeiro número que você tem, que é 1, vezes 10 elevado a... Quantos zeros eu tenho à esquerda daquele número? 2. Portanto, você vai fazer o cálculo do pH de uma solução de 1 vezes 10 a menos 2. Só que tem um detalhe. Esse pH vai ser menos. Eu vou abrir um colchete aqui, ó. Você vai fazer o log do primeiro. Quanto que vale o log de 1? Acabei de comentar. Log de 1 vale 0 mais. E quanto que vale o log de 10 a menos 2? Aqui vem uma beleza matemática. Se é que existe a beleza matemática, tá? O log de 10 a menos 2.
todo log na base 10, o resultado é o seu expoente. Portanto, o log de 10 a menos 2 só pode ser igual a menos 2. Aqui, menos 2. Fecha os colchetes. 0 mais menos 2 dentro do colchete vai me dar menos 2. Portanto, o pH dessa solução vai corresponder a 2. Repare que legal isso. Todo log de 1 vezes 10 elevado a x, a menos x, vai ser o valor de x. Então, 10 a menos 2 deu um pH 2. 10 a menos 3, pH 3. 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 7, pH 7. Ponto. Resolve o processo. Simples. Letra B. Vamos pensar numa letra B. Eu quero que você determine a concentração de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Calcule o pH de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Primeira coisa que você analisa. Repare que eu tenho OH. Esse OH indica que eu tenho uma base. E se eu tenho uma base, eu vou atrás do OH-. Ah, professor, ele nem precisa disso. Por quê? Porque 0,1, esse 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Se aqui em cima era 10 a menos 2, deu um pH 2, no 10 a menos 1, obviamente, vai dar um pH 1. Espera aí. Se a minha escala de acidez vai de 0 até 14, centro da escala é 7 neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. E se eu tenho uma solução que é básica, como é que o pH vai dar 1? Não pode dar menor do que 7. Professor, mas como não 10 a menos 1 não vai dar log de 1? Sim, só cuidado. Que como você tem uma base e tem OH, o que você vai usar como fórmula? POH. E POH é menos o log da concentração da base, que vai me dar 10 a menos 1. Agora sim. Quanto que vale o log de 1? Log de 1 vale 0, o log de 10 a menos 1 dá menos 1, então significa que o POH vai ser igual a 1. Essa é a minha resposta. Porém, lá na pergunta, qual é o pH da solução? Então, significa que eu vou ter que fazer o seguinte, ó. pH mais POH é igual a 14. Portanto, pH mais 1 igual a 14. Qual vai ser o pH dessa solução? pH 13. Então, significa que essa solução vai ter um pH 13. Assim que funciona. Só que tem um detalhe. Apareceu base no seu sistema, não pode ser menor do que 7. Professor, tem como complicar isso? Complicar não digo, quer ver? Vamos colocar uma letra C. Eu quero que você determine 0,02 mol por litro de HCl. De novo, HCl. Só que agora eu vou te dar uma outra informação, que o log de 2 ele vale aproximadamente 0,3. Aproximadamente 0,3. E, professor, vai complicar a nossa vida. Não vai nada. Presta atenção. Primeira coisa que você analisa. Eu tenho um H. Esse H indica que eu tenho um ácido, e ácido é representado pelo H+. E se eu tenho um H+, significa que eu vou direto na escala do pH. Logo, para você responder essa questão, vamos lá. O pH vai ser igual a menos o log da concentração de 2 vezes 10, 1, 2, 3, a menos 3. Esse é o cálculo que vai me interessar. O pH menos o log de 2 vezes 10 a menos 3. Tá, professor, como é que eu vou calcular isso agora? Vamos lá. Esse pH vai ser igual a menos, vou deixar o colchete, log do primeiro, que é o log de 2. Quanto que vale o log de 2? 0,3. Mais log do segundo.
Quanto que vale o log de 10 a menos 3? Todo log na base 10 vai ser igual ao próprio expoente, portanto, menos 3. Fecha os colchetes. E aqui, que não tenho muito mais espaço no quadro, já vem a resposta final. Quanto que dá 0,3 mais menos 3? Ah, professor, vai dar menos 2,7. Mas como eu tenho menos na fórmula, menos 2,7 significa que o nosso pH vale 2,7. Isso é a escala de pH. Então, repare, quando pedir essa história de pH, ele veio, por incrível que pareça, facilitar a sua conta. Professor, capaz que log vem facilitar a nossa conta, sim. Toda vez que você tiver uma escala muito pequenininha ou muito grande, se usa a escala logarítmica. E aí você vai ter números mais viáveis, mais próximos da nossa realidade. Mas isso que você vai mexer com o seu dia a dia. E fora que pH está diretamente relacionado ao nosso dia a dia. Se você analisar, se você tiver uma garrafinha de água mineral aí, dá uma olhadinha no rótulo. pH 7,6, 8,2, 10 não, mas 9, até pode encontrar 10 aí. O nosso estômago tem um pH 2, a Coca-Cola tem um pH 4, o suco de laranja tem um pH 5, a água sanitária tem um pH 12. Estamos envoltos de pH. É só você observar direitinho. Então, para a aula de hoje, para apresentar esse conceito de pH e algumas aplicações, trago esses exercícios aí. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Uma ótima semana e vejo vocês semana que vem. Tchau, gente. Se cuidem.